O prédio imponente abriga o maior telescópio do Brasil, mas pode ser considerado também uma maternidade da astrofísica brasileira. Aqui nasceram centenas de pesquisadores e milhares de projetos na área, e o trabalho continua acontecendo diariamente. Que trabalho é esse que vocês estão fazendo nesse momento? Então, a gente tem todo um procedimento, o pessoal que trabalha durante o dia, o pessoal da área técnica, tem a função de chegar de manhã e deixar tudo preparado para a noite. O astrônomo que vai começar essa missão que se inicia hoje, né? Já fez esse pedido de tempo aí há já 6 meses atrás para vir observar hoje, entendeu? Então o que a gente faz quando a gente chega, quando troca a noite do plantonista? A gente chega de manhã, retira o instrumento que está conectado na base do telescópio, né? E a gente entra com o instrumento que o astrônomo pediu para a noite que ele vai utilizar. A primeira observação científica dele foi dia 22 de abril de 1980 e desde então a operação dele é ininterrupta, né? Então foram centenas de trabalhos científicos realizados com os dados desse telescópio e ele ainda continua operando normalmente. Ontem estava sendo utilizado pelo Laerte, que é do Paraná, né? Da Universidade do Paraná. Hoje, quem que está entrando, Adriano, mesmo hoje? Hoje deve ser alguém do Marcelo Safin do Rio, que trabalha com planetas, né? Legal. Você sabe a diferença de uso de um instrumento que vocês retiraram para o que vocês estão colocando agora? Então, o espectrógrafo é um instrumento utilizado para medir linhas, né? Você tem uma rede de difração onde você decompõe a luz e você pode determinar os elementos químicos que tem na estrela. Com isso, chegando à conclusão se ela é uma estrela quente, fria, a massa dela, a distância, né? Se é uma estrela nova, uma estrela velha, já em fim de vida. E a câmara direta que está entrando hoje você vai tirar uma foto do que você está sendo, né, observando, a estrela, galáxia, planetas, por exemplo, e depois vai ser analisada a foto, a imagem, né, que é ao contrário do espectrógrafo, você vai analisar as linhas. Esse telescópio, apesar dele ser já considerado quase que ultrapassado, ele tem uma demanda, assim, tem procura por ele? Sim, ele tem uma demanda constante, ele é utilizado, todas as noites disponíveis são usadas para pesquisa, né? E ele continua produzindo artigos científicos no mesmo nível que outros telescópios maiores. Porque sempre, mesmo o telescópio estando mais antigo, se você moderniza a instrumentação que vai acoplada aqui, mantém a vida útil dele por mais tempo. Então o LNA vem trabalhando no desenvolvimento de novos instrumentos para acoplar no telescópio e melhorar o tipo de dados que sai dele. O gigante construído pela empresa norte-americana Perkin-Elmer já não é mais o grande telescópio da América do Sul. Hoje, o posto cabe ao telescópio SOAR, instalado no Chile por meio de um consórcio de países, do qual o Brasil faz parte, sob a coordenação do LNA. Hoje em dia, para classe de telescópios que já existe no mundo, ele é considerado um telescópio pequeno, mas ainda existe muita ciência que pode ser feita com ele, né? E ele é utilizado praticamente todas as noites do ano, que tem noites boas, né, limpas, sem nuvem ou chuva, para fazer pesquisa. Como é que é o acesso do pesquisador que está, de repente, lá no Rio Grande do Sul, trabalhando com astronomia e quer utilizar o LNA? Bom, todo o acesso aos telescópios é através de projetos científicos. Nós temos comissões de pesquisadores brasileiros também que avaliam. Então, todos os pesquisadores, 2 vezes por ano, a gente abre uma chamada. Os pesquisadores que têm interesse em usar os telescópios mandam para a gente as suas propostas, dizendo qual é o objetivo científico, qual é o resultado que ele espera, quantas noites ele precisa, de qual telescópio e com qual equipamento. Essa comissão avalia e dá nota para as propostas. Aquelas melhor classificadas vão ganhando as noites até terminar todas as noites disponíveis. Tem 2 formas do astrônomo obter os dados. Ele pode vir aqui presencialmente, operar o telescópio aqui no local, né, e obter os dados, já salvar os seus dados em disco e levar para a sua universidade, ou se ele está impossibilitado de vir aqui pessoalmente, ele pode simplesmente fazer um pedido de observação remota. Como é que funciona isso? Nossos técnicos preparam todo o equipamento e ele opera o telescópio via internet da casa dele ou da universidade dele, que é melhor, porque geralmente na universidade
a banda de internet é mais estável. São astrônomos de várias universidades, né? Da USP, que vem muito, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, do Sul. Então a gente tem assim, uma variedade de tipos de observações com vários astrônomos de várias universidades durante todo o ano, entendeu? Uma vez aprovado para usar o telescópio, o pesquisador pode inclusive usufruir do alojamento que o LNA mantém à disposição no Pico dos Dias. A viagem dele, do instituto dele até aqui no LNA é por conta, né, do pesquisador ou do seu instituto, mas quando ele está aqui, ele é abrigado, nós temos alojamento e refeitório aqui, então quando ele fica aqui um período de tempo, ele fica alojado aqui mesmo no observatório. Incluindo refeição. Incluindo as refeições. Quando esse pesquisador ele recebe diárias do instituto dele para fazer essa observação, daí ele paga essas refeições e a estadia com as diárias. Se ele não está recebendo nenhuma diárias, o LNA custeia isso para ele. O histórico de realizações do observatório é extenso, e parte dessa história você pode ver nas paredes do prédio principal, como esta foto do cometa Halley, feita com o telescópio principal do Pico dos Dias em 1986. A história e os detalhes técnicos do telescópio são muito interessantes, mas, confesso, nada supera o momento em que o imenso braço óptico e a cúpula da estrutura se movimentam para posicionar o instrumento de forma a observar o objeto do estudo do astrônomo.